O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. Saciai-nos de manhã com vosso amor, com vosso amor. O salmista de hoje nos ensina que nós devemos buscar desde manhã o amor de Deus. E como buscar este amor? O amor deste Deus que nos ama e que foi capaz de cometer a maior loucura de amor para nos salvar, entregando o seu Filho na cruz, para o nosso resgate e salvação, através de uma vida autêntica de oração. Então, desde manhãzinha, nós devemos aprender a louvar e agradecer a Deus, mas também pedir forças para que nós possamos suportar as adversidades que a vida nos propõe. Assim como muitos cristãos pelo mundo afora perdem a sua vida por causa do nome de Cristo, isso não aconteceu apenas no início da igreja, mas acontece até nos dias de hoje. Esta perseguição, a morte, perseguição de morte mesmo, onde as pessoas derramam o seu sangue, mas o martírio não é uma vocação, é a graça do momento. Repito, martírio não é uma vocação, mas é a graça de Deus que é dada para a pessoa no momento do martírio. Por quê? Nem todos são capazes de ser fiéis a Cristo Jesus diante da adversidade, diante da perseguição ou diante da morte. Devido à realidade que a sociedade vive hoje, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que não têm mais referência de fé, acabam abandonando a Deus em situações mais simples do que o martírio, mais simples do que uma perseguição, assim como os cristãos
sofrem no Oriente e na África. E também boa parte, né, das Américas, né? Porque a perseguição não é só de morte, não é só através de violência, mas através de leis, através, né, de ideologias, e assim vão tentando calar a voz de Deus. Vão tentando tirar Deus dos meios sociais, dos meios de comunicação, para implantarem ideologias políticas e outros tantos tipos de ideologia que a sociedade vive hoje. Antigamente muitos diziam, até mesmo alguns padres, né? Mas assistir novela não tem problema nenhum. Olha o que deu, né? Olha onde a sociedade chegou. Mas veja, as ideologias. Antigamente os filmes, né, quando nós olhamos para a origem do cinema, os filmes ajudavam a sociedade a superar as adversidades e as dificuldades. Tinha um conteúdo, toda a família podia assistir, não tinha classificação. Quase não saiu a classificação de idade, né? Mas não tinha classificação de idade. E hoje as classificações, né? Filmes quase que pornográficos, né? Crianças de 10, 12 anos, desenhos. Mas Cristo nos avisou que no final dos tempos haveria um problema, haveria as adversidades que a própria vida nos traz, as perseguições, mortes, ideologias, pessoas utilizando-se do nome de Cristo para arrecadar, né, e ficar cada vez mais rico, e os fiéis cada vez mais pobres, né, o que nós vemos por aí. Utilizar-se do nome de Cristo para, né, o benefício próprio, ou até mesmo para implantar ideologias como teologia da prosperidade e tantas outras realidades. Veja, São Paulo, ele estava inquieto por causa de suas comunidades, porque ele não tinha notícia. Não, hoje, o exemplo da leitura de hoje, quando ele recebe notícias da comunidade, ele se alivia, porque o pai, como fundador de uma comunidade, ele quer que os seus filhos estejam bem. E ao mesmo tempo, os filhos querem que os seus pais estejam bem. Assim como o pessoal da Sede Santos, rezam diariamente pelo seu fundador, Padre Marlon, assim como nós, diante das dificuldades do nosso fundador, nós queremos o bem deles e eles querem o nosso bem. Diante de uma leitura que eu fiz esses dias, sobre a questão da teologia, da psicologia pastoral, o autor de um artigo estava dizendo, né, a partir de Winnicott, se eu não me engano é isso mesmo, como se pronuncia. Este psicólogo, ele dizia, né, que hoje a experiência de filiação divina que todos nós temos, parte também da experiência paterna e materna que nós temos com os nossos pais. E ele dizia ainda que a criança recém-nascida, ela já conhece a mãe, sabe que aquela pessoa é a sua mãe. Mas ela não conhece a mãe. Por que ela conhece a mãe? O aconchego, o abraço, o pegar, né, o acolher. E a mesma forma com o pai. Só que qual é a referência de paternidade e maternidade que nossos jovens têm hoje? Mas Jesus nos alertou.
E você que está ouvindo e assistindo na TV Canção Nova, seja a TV, seja a rádio, não sei se está transmitindo para a rádio, mas está bom, pelo YouTube, pelo Canção Nova Play, nós somos chamados a sermos vigilantes, porque o ladrão, nós não sabemos, o dia que ele vai roubar o nosso carro, o dia que ele vai roubar a nossa casa. Assim também como um bom empregado, quando o seu patrão deixa ele administrando a sua casa, o empregado, ele não sabe quando o seu patrão vai voltar, então ele tem que estar vigiando. E se nós não vigiarmos, meus amados irmãos, estas ideologias que estão sendo implantadas no mundo, vão tomar conta da sua casa e dos seus filhos. Então, pai, mãe, seja referência de pai e de mãe para o seu filho. E se você não tem referência de pai, busque a referência em Deus. Porque uma sociedade sem Deus é o que está acontecendo lá fora. E o Senhor voltará quando menos esperarmos. E Ele vai pegar todo mundo de surpresa. Assim como você está. Se o Senhor voltasse agora, será que você iria para o paraíso? Não precisa responder. Porque nem eu tenho certeza. Mas eu preciso olhar para frente e caminhar dia após dia, vigiando e rezando, orando e vigiando. Porque sem uma vida autêntica de oração, não há santidade de vida e não há salvação. Olha, a coisa mais triste para um padre é ver um povo se perdendo por falta de conhecimento. E a besta ainda diz, porque eu não encontro na igreja, então eu vou atrás disso, daquilo. Mas será que ela buscou? Será que ela buscou a oração diária? Será que ela buscou a comunhão, a missa dominical, que é preceito para todos? Será que ela buscou um bom diretor espiritual? Porque bom diretor espiritual também cá para nós. Os nossos seminários hoje não formam os padres para a direção espiritual. É um fato e uma realidade. Mas, como um bom cristão que precisa estar vigiando porque não sabe o dia que o Senhor voltará, eu como padre também preciso correr atrás. Assim como você. Veja, a parábola de hoje, que está no Evangelho de São Mateus, nos diz do fim dos tempos. Mas quando o Evangelho nos fala sobre o fim dos tempos, não é para causar medo, mas para nos levar à confiança no Senhor. Por quê? O que é o fim dos tempos? A destruição do mundo? Não. É a transformação para algo melhor. Por isso nós precisamos vigiar. Por isso nós precisamos estar preparados. Porque a vinda do Senhor é certa, mas a hora é incerta. E a imagem do ladrão é muito expressiva. E o demônio, que é o ladrão também, tem roubado muitos padres, muitos bispos, muitos leigos. Então não se assuste quando um leigo, um padre ou um bispo cair, não. Porque assim como na parábola existe o servo bom e fiel, também na igreja existem os servos bons e fiéis, mas também existem os maus.
E por isso nós precisamos estar atentos e vigiarmos para não sermos categorizados como maus servos. Porque o servo fiel e prudente, ele faz a vez do patrão, cuida e zela da casa como se fosse dele. E a nossa vida não nos pertence, pertence a Deus. Então foge dessas ideologias aí, o corpo é meu e eu faço o que quero. Não. A minha vida foi me dada de graça e ela pertence a Deus. E o que eu faço dela vai definir o meu futuro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.